Meu nome é Breno, sou um dos curadores da mostra Stephen King, O Medo é Seu Melhor Companheiro. A Rita Ribeiro, que está aqui na ponta, é minha parceira de curadoria. E hoje, para conversar sobre a literatura de terror no cinema, nós temos aqui a pesquisadora Laura Loguércio Canepa e também o escritor André Bianco, que vão conosco, né, conversar um pouco aqui sobre esse universo do terror, como que o terror e por que o terror literário fascina tanto a ponto de da gente ter vários filmes, várias séries, vários programas de televisão para serviços de streaming, para cinema também, baseado nessas obras, ou pelo menos inspirado por essas obras, né? O cinema, ele utiliza da literatura de terror, literatura fantástica, desde os seus primórdios. A gente não pode esquecer que os grandes monstros do cinema, que já foram temas de uma outra mostra que eu fiz aqui no ano passado, muitos deles surgiram da literatura, né? Drácula, Frankenstein, Fantasma da Ópera, entre outros, O Homem Invisível, entre outros. E até hoje a literatura de terror está aí inspirando, sendo adaptada para o audiovisual, e o Stephen King talvez seja um dos nomes mais importantes de escritores, né, que foram adaptados, que estão sendo adaptados para qualquer meio audiovisual. Eu falo assim qualquer porque essa mostra, por exemplo, ela reúne tanto os filmes de cinema quanto os telefilmes para TV e algumas minisséries, né? A gente só não conseguiu incluir os filmes de streaming porque a Netflix nos ignorou, mas ela é assim, ela ignora todo mundo porque ela se acha tal, mas tudo bem, né? Mas, enfim, a gente tentou pelo menos incluir o Jogo Perigoso, que era um filme que a gente gostaria de exibir, ou pelo menos tentar fazer uma parceria do tipo, vai para o CCBB, assiste o que tem lá e depois vem para a Netflix ver o que tem aqui, mas, enfim, eles não atendem o telefone. E nem respondem e-mail. O que é uma pena, né? Porque é um novo meio audiovisual, né? De um novo serviço disponível para a gente, né? E é um serviço também que está explorando muito esse universo, né? A gente estava ali embaixo agora com o André tomando café, brasileiro, por exemplo, e ele comentou, né, que o brasileiro gosta muito de terror, né? Então a gente, né, nós como público, né, essa mostra ela está lotando. Amanhã a gente termina em Brasília. Ela já aconteceu lá no Rio foram mais de 6.000 pessoas participando da mostra, né? Em Brasília ontem a gente exibiu o filme que vocês acabaram de assistir para 200 pessoas numa estrutura na área externa do CCBB Brasília. Eles vão assistir hoje o Carrie, a Estranha, do Brian De Palma, também nesse mesmo local, que está montado por um outro evento e que a gente foi lá, né, a pedido do CCBB e organizou essas sessões. E aqui também em São Paulo a recepção está sendo muito positiva, né? A Rita, por exemplo, ficou feliz quando o projeto finalmente começou a ser caminhado aqui dentro do CCBB para acontecer. Ela estava com muita expectativa de como que ia ser aqui em São Paulo, porque a gente percebe que para esse tipo de mostra o público está aqui, de uma certa forma, né? A gente encontra pessoas mais apaixonadas, mais interessadas, com mais conhecimento até a respeito do que é falado aqui na frente, tanto nos debates quanto nas palestras, na masterclass, né, do que nas outras cidades. E o interesse do público também é muito grande, né? Só de ver essa sala cheia aqui hoje para o debate, né, num sábado, 7h30 da noite, né, já é a prova disso. O Breno já entregou que eu sou apaixonada por vocês aqui de São Paulo, tá? É verdade. E essa mostra, ela só foi possível por conta da Lei de Incentivo à Cultura, né? E também ao edital de seleção de projetos culturais realizado pelo Centro Cultural Banco do Brasil, né? A gente é patrocinado pelo Banco do Brasil através da Lei de Incentivo, e sem essa lei a gente não poderia estar aqui, sem essa lei nem esse espaço poderia existir. Então é importante a gente conhecer a lei, é importante a gente entender a lei antes da gente apedrejar ou falar qualquer coisa a respeito dela, né? E essa lei ela é para todo mundo, né?
Tanto a gente aqui, eu pela BLG Entretenimento, que é minha produtora pequenininha, quanto o Luan Santana também pode usar a lei. Né? Basta a pessoa ter consciência se ela realmente precisa ter a lei. Para esse projeto a gente realmente precisava, porque é um projeto grande, que envolve uma pessoa de renome internacional. Né? É importante vocês saberem que o Sr. King sabe da nossa existência, né? Sabe que esse projeto está acontecendo, sabe que tem fãs aqui no Brasil que estão lotando as salas de cinema do Centro Cultural Banco do Brasil. Né? A gente não poderia fazer nada disso sem a lei. Né? E a gente está aqui hoje para poder conversar sobre a literatura de terror no cinema e, se eu não me engano, acho que nos outros 2 debates que a gente fez, todos os debates em todas as cidades sempre foram com o mesmo tema. Só mudava, assim, com exceção de mim e da Rita, só mudava os convidados. Se eu não me engano, acho que nesse debate eu sempre perguntava qual o livro de terror dos nossos convidados aqui que, ao ser adaptado, né, gostou mais. Né? Então, começo com a Laura. Tem o seu livro de terror, ou dentro desse universo do horror preferido, que você curte, seja uma adaptação atual ou uma adaptação mais antiga? Eu acho que a adaptação do Nosferatu, que é uma adaptação não creditada originalmente do Drácula, do Bram Stoker. As 2 adaptações alemãs, a primeira, de 22, do Murnau, e depois a de, acho que 77, eu não me lembro qual é o ano da adaptação do Herzog, acho que são as minhas preferidas, assim. Até porque uma é adaptação da outra, né? A do Herzog já foi feita nesse caminho, eu acho extraordinárias as 2. André? Só uma ponta, Nosferatu já é uma história dentro da história, né? Só Sim. A realização da obra já é uma coisa fascinante. Aliás, a proibição, né, de não fazer, é incrível. Olha, brindando aqui o nosso querido mestre King, quando eu faço um paralelo, quando me perguntam, o que você leu e teve uma melhor adaptação do cinema, eu conheci King de uma forma peculiar, que foi primeiro pelo 4 Estações, e faz parte dele aquele conto que é um sonho de liberdade, Rita Hayworth, alguma coisa, não lembro. A Redenção de Shawshank. A Redenção de Shawshank, isso, exatamente. Esse conto, para mim, foi uma das coisas mais belas adaptadas no cinema da obra de King, porque também, né, tem essa coisa de adaptação, os livros dele são monstruosos em geral, e para você espremer em 2 horas de audiovisual, eu conheço os 2 lugares, aí, tanto a prosa quanto do roteirista é difícil. Mas então, o conto tinha mais respiro, né? Então, o filme ficou incrível. Não é de terror, olha só, mas para mim uma das mais belas adaptações do que um autor de terror escreveu e foi para a tela. E agora, falando do tema de terror, deixa-me ver aqui, uma das coisas que eu mais gostei de ver adaptado para TV, que funcionou bem, por favor, não me apedrejem, quem não concordar, mas eu gostei muito de como Entrevista com o Vampiro foi para a tela do cinema. Eu acho que teve uma conexão muito potente com a obra da Anne Rice, que é uma escritora de terror também de mão cheia. Rita. Bom, fora do universo King, que depois nós vamos voltar a ele, né? Uma das adaptações que eu mais gosto, deixa eu ver, é Psicose. O livro é maravilhoso, do Robert Bloch, e a adaptação do Hitchcock. Bom, não preciso falar mais nada, Hitchcock, né, gente? E a sua, Breno? Então, eu ia falar o Entrevista com o Vampiro, mas... mas eu gosto muito dos Inocentes, que é a outra volta do parafuso, com a Deborah Kerr, que é maravilhoso. O livro é incrível, quem não leu, leia. E o filme também, Henry James, o filme também, essa versão com a Deborah Kerr, é fantástica. E tão assustadora quanto o livro. E vem uma série de fantasma já feito. Né? Oi? É o melhor filme de fantasma. Um dos melhores filmes de fantasma já feito. Inspirou, inclusive, os outros, né? Que é outro filme de fantasmas que, de repente, as pessoas aqui podem conhecer mais. Né? A estrutura narrativa lembra muito, né? Que é uma mulher com crianças numa casa isolada, enfim.
como o nosso tema aqui, né, o nosso grande homenageado é o Stephen King, eu queria saber de vocês o que vocês percebem assim, de positivo ou negativo na hora que alguém decide fazer uma adaptação do King, seja para o cinema ou até mesmo para a TV ou para o streaming, né? Sempre acertam, sempre erram, ou conseguem pelo menos capturar, né, a essência, o espírito ali da obra do King e levar isso para uma outra linguagem, para um outro formato, né? O André também é roteirista, ele sabe, levar isso para a tela exige muito de quem também está adaptando, né? Porque você tem que cortar muita coisa, você tem que juntar, né? Tem que incluir, de repente, coisas novas. Atender a produtora quer tal coisa, aí a Major, tipo a Warner, não, tem que ter tal coisa. O diretor quer fazer uma visão do que foi, não, o que ele quis dizer com isso, aí complicou, entendeu? A vida do roteirista, do autor, de todo mundo. Mas sabe o que eu acho interessante no King? É isso, é que toda a adaptação dele é thrilling, é tudo ou nada. É tipo, ou vai ser incrível ou vai ser uma bela de uma porcaria. Tipo assim, não entendem onde aquele homem chegou. E também tem, vamos ser realistas, o King ele tem uma obra imensa. É impossível ele, como autor, também acertar em todas. Eu vejo claramente uma leitura de uma parte técnica e de escritor também, e um escritor que escreve bastante também. Ele tem uma característica de nos enredar que é abissal, assim, uma coisa impressionante. O que ele cria e se conecta com Henry James aí, porque ele vem criando personagens com um fervor e com uma naturalidade, mas curiosamente, apesar dele ser um autor que cria muito caráter, ele confia demais no plot. Então o que a gente mais vê nos filmes do Stephen King é quando chega no final, você fala, não, o final ficou horrível. Então, a história inteira tá incrível, esses personagens maravilhosos, o final não gostei. Tipo, e pro cinema é um tudo ou nada. Tipo, tem coisas fenomenais, me surpreendeu muito Um Sonho de Liberdade, que é o Rita Hayworth, é o Shawshank Redemption. E A Espera de um Milagre também é dele, mas olha, não é terror, né? Mas muito bem realizado. E outro que eu adoro é revisitar o Iluminado naquela série para TV, que todo mundo bate naquilo ali. Viu, Breno? Breno? Eu acho incrível. A obra do Kubrick é um negócio, beleza. Aliás, nem sei se eu acertei o diretor aqui, enfim. Mas isso. Eu sou péssimo com nomes, mas o Iluminado nessa versão telecine eu gostei. Agora, uma das coisas mais assim que me pegou assim é a Tempestade. Tempestade do Século. A Tempestade do Século. Foi muito bem realizado também. Laura. Eu, como vim do cinema e não da literatura, no caso das adaptações do King, eu tendo a escolher, assim, a considerar que as boas adaptações foram feitas por grandes diretores, né? O Kubrick e o De Palma, nesse caso, assim, acho que são os dois principais. Quando o Cronenberg e o Carpenter se aproximaram do Stephen King, eu acho que eles subestimaram um pouco a dificuldade de fazer isso. Então, são grandes diretores que fizeram A Hora da Zona Morta e o Christine, que eu como filmes, eu acho que não... eles estão aquém do que poderiam. Não são maus filmes, de jeito nenhum, mas estão aquém. Mas o Carrie e o Iluminado, realmente, acho muito difícil. Especialmente o capítulo 1 do It é muito bom. Né? Ele é muito legal. Eu estava revendo agora. Ele funciona muito bem, mas acho que nesse caso específico, os grandes diretores, quando se aproximaram do universo do King, eu acho que, claro, as adaptações elas não são fiéis. O Iluminado do Kubrick, o próprio Stephen King não gosta, né? Mas eu acho que ali tem alguma coisa da essência das obras, para mim, a leitura que eles conseguiram
alcançar ali nessas 2 adaptações. Para mim, são as melhores. Ainda que eu estou pensando aqui como uma pessoa que é do cinema e não da literatura. Então, a minha preocupação com as fontes literárias, nesse caso, é menor, assim. Né? Agora, o Christine, que é o meu livro preferido do Stephen King, eu realmente implico com a adaptação para o cinema. Eu tenho uma certa resistência. Assim. Acho que o Carpenter não entendeu o livro. Foi o Christine que você escreveu para o catálogo? Foi. E eu fiz questão com todo jeito, dizer, o filme é muito legal, mas né, ele tem algumas limitações, assim, porque realmente é um livro que tem muita informação. Você escolher tantas informações como tem nos livros dele, selecionar qual o enfoque que você vai usar no filme não é fácil, né? São livros que são mais prováveis de fazer uma minissérie do que um longa a partir desses livros, então... Exato. Eu acho que por conta do tamanho, da natureza da obra, né? Da complexidade dos personagens, né? Isso, e cada livro do King é uma viagem em si, sabe? Apesar de ter uma assinatura muito potente dele e personagens recorrentes que você cansa, no bom sentido, de reencontrar nos livros, né? O que é o Capitão Viajante, o que é o outsider que chega com a tempestade do século, eles todos se comunicam, são muito... Parece um fantasma próprio ali do autor. E a obra dele é muito rica, mas tem momentos, tem filmes que você vai lá, yes! Tem outros que você fala, o que foi isso? É tipo o Apanhador de Sonhos, tipo, pra quê? O que é aquilo, né? Tipo, o livro é fenomenal. Agora tem não sei o que vocês acham, mas tem que eu acho o livro injustiçado dele. Mas eu acho que é da incapacidade de traduzir como ele escreveu aquilo, porque a viagem no livro é tão sublime, e tão incrível, e tão humana. Eu não sei o que acontece, porque eu acho que não consegue. Fala assim, não vão mexer com isso. Que é o Insônia. É um livro subestimado do Stephen King, que eu acho maravilhoso, maravilhoso. E não tem nada a ver com o Dr. Sono, né? É outro lugar que está o Insônia, né? E... Pô, eu fico doido, assim, imagino como seria uma adaptação, né, na TV. Mas é um livro sobre envelhecer também, né? Então é um livro mais difícil, talvez, menos vendável. Não sei, as pessoas estão envelhecendo, a população está envelhecendo, quem sabe eles acabam adaptando isso também. Né? Agora, adaptações para o cinema, eu acho que realmente é muito difícil adaptar o King. Eu acho difícil porque às vezes eu penso que as pessoas não entenderam o que é que o King estava contando naquele livro. Então, assim, eu acho que uma das adaptações que é do Bryan Singer, que eu adoro, é O Aprendiz. Acho uma das melhores coisas que foi feita. Né? Sem contar as adaptações do Frank Darabont também, que são todas maravilhosas. O Espera de um Milagre, por aí vai. É o Nevoeiro também, né? O Nevoeiro é obra-prima. E aí é interessante porque o final do Nevoeiro, né, do filme, é diferente do final do livro. Do conto, na verdade. Né? Mas é muito mais legal. Eu acredito que o final do filme é muito mais impactante do que o do conto. E a gente tem, né, tá em cartaz um novo filme, né, uma nova adaptação, que é o Dr. Sono, né, que o mais interessante que é a adaptação do livro, mas também é uma adaptação, um novo olhar também sobre a obra do Kubrick. Sim. Né? Parte da obra a produção parte da obra do Kubrick, né, como referência audiovisual, para poder criar um novo trabalho audiovisual. Né? E é muito louco isso, porque a gente sabe das questões que o King tem com essa adaptação. Né? Adaptação para a TV, que eu não sei se a gente já exibiu aqui em São Paulo. Não, né? Dia 18. É uma adaptação que o próprio King fez o roteiro. O Mick Garris, que é um dos diretores que mais dirigiu trabalhos adaptações do King para a TV ou para o cinema, que esteve aqui em São Paulo coisa de 2 semanas atrás, Paul Rocon, que dirigiu. Né? Aqui na mostra a gente vai exibir em 3 partes, né? Cada parte é um capítulo da minissérie.
né? E é interessante que essa adaptação do Dr. Sono parte não só da obra, mas também parte de um trabalho, de um filme, de uma referência audiovisual que todos nós temos, daquele hotel, daquele menino no velocípede, daquelas gêmeas com aquele vestido, daquele jeito que o Kubrick, né? Na verdade, ele faz meio que uma mistura, né? Porque se você olhar ele adulto, né? É o Ian McGregor. E é o menino da adaptação televisiva, não é o da adaptação do Kubrick. Então, ele faz uma mistura ali. Vamos ver o que Você vai fala dar. o biotipo, né? O biotipo lourinho, do olho azul, assim como da adaptação para a TV, que eu particularmente gosto muito. Alguém aqui já viu o Dr. Sono, gente? Nossa, muita gente, hein? A gente vai ter sorteio de ingresso aqui no final, tá? Eu quero, vou ver hoje. que a Warner forneceu aqui pra gente. Inclusive, ali na entrada tem uns balões também do It, né? Para vocês flutuarem à vontade aí. Na saída, quem quiser pode levar de lembrança um balão do It. Mas cuidado ao andar com esse balão aqui no centro de São Paulo, hein? Rita, quer colocar alguma questão? Olha, eu queria perguntar uma coisa, já que a gente tem um autor, um acadêmico, eu queria perguntar assim, como é fazer terror no Brasil? Como é produzir eventos acadêmicos de terror no Brasil? Uma pergunta um para outro. Eu posso falar do ponto de vista acadêmico e não de... Eu não sou realizadora de filmes, né? Embora eu estude filmes. É surpreendente porque de alguns anos para cá, assim como parece que houve... Então, portanto, não é tão surpreendente, no final, né? Que aumentou o interesse do público pela literatura e pelos filmes brasileiros do gênero, é uma coisa que progressivamente vai aumentando, e também aumentou o interesse acadêmico. Então, hoje você tem muita gente para chamar. Se fosse... eu organizei o Insólito Com, algumas pessoas que estão aqui estavam lá, né? E a gente, às vezes, a gente tem muita gente para convidar, né? Que é alguma coisa que há 10 anos atrás seria bem mais fácil organizar, porque ter 5 ou 6 pessoas, né? E o público talvez também fosse menor. Então, me parece que os temas do horror eles estão bastante em voga socialmente nesse momento. Parece que o horror está dando algumas respostas que, de alguma forma, a sociedade está buscando, as pessoas estão buscando, talvez, aquele excesso de negatividade, digamos assim, do horror, talvez esteja respondendo a alguma coisa num período muito estranho da humanidade, né, dessa sensação de extinção próxima e de muito medos que as pessoas estão desenvolvendo umas das outras e tal. Então, parece que está num momento em que há um interesse, né? E por sorte havia no Brasil tanto realizadores, artistas quanto pesquisadores que estavam também pensando sobre isso. Então acho que a gente está vivendo, talvez desde que eu comecei a estudar isso em 99, né, 20 anos atrás, acho que a gente está hoje no melhor momento. E o sucesso dessas mostras confirma isso também. Eu não sei se há 10 anos atrás uma mostra do Stephen King, ele já era muito popular, mas eu não sei se ele atrairia tanta gente. Eu vejo porque a gente acaba virando, deve ser o teu caso também, fonte para jornalista, né? Então, a quantidade de entrevistas que as pessoas vão pedindo todos os anos vai aumentando, né, de podcasts e tal, e de pessoas querendo discutir mesmo os filmes, o tema, de maneira geral. Então, acho que a gente está num momento bom, assim, né? É legal ver isso. Eu não sei, acho que na literatura é a mesma coisa. Na literatura, estou vendo as portas abertas, né? As editoras não têm mais preconceito com o gênero do terror, do fantástico e tal, mas por conta da coisa da editora não ser uma casa beneficente e perceber que esse gênero sempre foi um que seduziu muito as pessoas. Só que quando eu lancei os meus livros lá atrás, falando em 99, quando eu mandei os 7 para as editoras, eu fiquei esperando, né, alguém ligar, e fiquei lá meses esperando depois de mandar o original para diversas editoras. E quando eu comecei a receber as minhas cartinhas de não, todo escritor vai ter sua cartinha de não, fica tranquilo. Quem gosta de escrever aí, que está na plateia? Bom, manda ver.
E aí, esse negócio de escrever terror nacional, né? Tipo, o meu livro, eu queria uma coisa diferente. Eu tinha escrito O Senhor da Chuva, que era uma história de um traficante que quer mudar de vida e tal, e termina com um anjo dentro dele que, tipo, num plano que dá tudo errado, tanto ele quanto o anjo se dão mal e, tipo, é uma história, um traficante que tem um anjo dentro. Eu falei, qualquer editora vai querer. Eu mandei em 98, né? E aí também, aí começa a minha coleção de cartinhas de não. Mas aí em 99 eu escrevi, não, são 7 vampiros portugueses encontrados dentro de uma caravela que naufragou no litoral do Brasil. Agora sim, não, impossível. Todo autor, gente, eu falei, quem gosta de escrever, tem que ter um pouquinho dessa audácia dentro de si, tá? Porque senão você desiste, para. E aí, naquela época, as editoras não queriam saber disso não tinha essa de terror, né? Tipo... Por que eu fiquei assim, incomodado? Porque eu liguei para uma das editoras, para uma das maiores, e ela me atendeu. A pessoa, a editora lá, atendeu, falou. Eu falei, sou André do livro. Que legal, então, o livro é interessante, mas no momento não atinge a nossa grade, não é o que estamos procurando, tal. Daí eu perguntei, por quê? Porque o leitor brasileiro não gosta de ler terror escrito por brasileiros. Se fosse uma história estrangeira, talvez fizesse muito sucesso. E eu, como é que é? Eu fiquei boladão, cara. Que tipo assim, tem autores preferidos que são da Alemanha, que são australianos, que são japoneses. Se a história está bem contada, de novo, a humildade, né? Se a história está bem contada, qual que é o problema de onde é a pessoa? Isso não descia. Então havia, assim, por parte das editoras, muito preconceito com o terror feito por brasileiros. E eu digo das editoras, olha como a internet muda as coisas, muda a velocidade e tal. Eu fiz um orçamento e publiquei o livro por minha conta. Foi uma luta, porque não foi nada fácil e tal. E quando eu cheguei nas livrarias com 7 debaixo do braço, uma edição do autor, que eu imprimi com o meu fundo de garantia, cara, os livreiros, os gerentes de loja, eles ficaram fascinados. Eles falaram assim, uau, que incrível, que capa linda, é um livro de vampiros, no Brasil. Eu falei, no Brasil, eles congelam Osasco e tal, pá. Da hora. Quer dizer, os gerentes de livraria e os vendedores, os livreiros, zero preconceito. Não tinha essa visão que o editor tem. E que quem ajudou a derrubar, ainda bem, foi Harry Potter. Quando o Fantástico inundou os mais vendidos, a gente tem uma dívida aí com a J.K. Rowling que para pagar esse cheque aí vai demorar. Por quê? Veio a rebote, tinha vindo já, né, o ressurgimento de Tolkien, o redescobrimento de Nárnia, livros que já tinham tempo aí, né? Mas que foram republicados e estouraram. Mas Harry Potter foi, assim, emblemático nisso. E as editoras descobriram que agora é legal publicar fantasia e terror. Queremos, né? E aí, essa coisa naquele tempo eu me sentia no meio de abrindo mato, assim, com a foice, falando, vamos fazer esse caminho aí. Agora, hoje, as editoras já não têm isso, mas os livreiros, as pessoas, os leitores, vocês já queriam essa literatura. 7 vampiros portugueses, gente, puxa vida. Obrigado, ainda bem que vocês existem, viu? A primeira vez que eu estive em Osasco, eu ficava olhando e falando, nossa, olha só, aquilo ali, aquele viaduto ali, os vampiros passaram por ali. Será que isso é sensacional, a gente poder ver coisas do Brasil acontecendo. Isso é sensacional. Isso eu tenho que fazer um comentário, Rita, porque eu, lá na minha casinha em Osasco, lá em 98, começo a escrever esse terror tocado. 2 pessoas me cutucaram muito para ir para esse lugar, que é Stephen King. Depois de eu ter lido 4 Estações, Conta Comigo, eu li A Dança da Morte. Aí eu falei, é isso aí que eu gosto. É isso que eu quero. E li Rota Benítez, Operação Cavalo de Troia também. Gente, dá para fazer tanta coisa com a imaginação, né? Eu quero escrever essa coisa estranha.
porque eu não sou exatamente escritor de terror, né? Eu sou um Penny Dreadful. Eu conto histórias de terror, mas, na verdade, eu escrevo um folhetim sombrio, né? As minhas histórias são dark, não são gore, assim, tipo, você não vai encontrar cabeça voando. E o que a Rita diz é, eu ficava ali pensando, eu preciso de leitores, pessoas que me leiam, ok? Mas eu não imaginava que os leitores iam virar fãs, iam ficar fascinados pela obra, iam gostar do cara André Bianco, tipo assim, mas, tipo, não interessa. Tipo, eu não imagino chegando, oi King, tudo bem? Tocando a mão do Stephen King. Coisa insólita. E eu não imaginava que eu teria leitores, assim. Muito doido isso. O mais absurdo foi o seguinte, quando a gente foi fazer a amostra, né, eu tinha 2 exigências para o Breno, porque eu enchi o saco dele até para a gente fazer essa amostra, já que eu sou a super fã do King. Falei, Breno, só tem 2 exigências, tá? Ok? Uma, a gente não exibir a Torre Negra, porque ela me ofende profundamente, e vocês vão ver que ela não está na amostra. E a segunda exigência era, vamos convidar o André Bianco. Foi atendido, tá? Obrigado. Agora, uma questão que eu queria também levantar é o seguinte. A gente vê, o terror, ele está na literatura brasileira, desde Machado de Assis, Álvares de Azevedo, tudo isso já existia há muito tempo, né? E por que agora, nesse momento, né, a gente está vendo isso? E o que nós temos percebido? Como é que as pessoas estão trazendo o terror para o Brasil, né? Tanto na literatura quanto no cinema também. A gente está vendo um terror que ele muda um pouco, ele se desloca um pouco. Claro que ainda tem novos autores. Outro dia eu li um livro, até bem escrito do cara, mas a história dele se passava no Maine, os personagens eram com nome estrangeiro, né? Aí eu fico olhando, para que isso? Né? Então, assim, como é que é terror brasileiro, gente? No cinema, na literatura? Bom, eu acho assim, o terror brasileiro no cinema, ele tem 2 fases. Ele tem 2 fases. Quando eu escrevi minha tese, eu defendi ela em 2008, né? Eu acho que a gente pode... Ele foi um ano divisor de águas para o terror no Brasil, porque em 2008... O Mojica, né, o Zé do Caixão, lançou o último filme da trilogia dele, que é a Encarnação do Demônio. Era esperado, foi uma grande produção, a maior produção de terror da história do cinema brasileiro. E foi um fiasco nas bilheterias. E naquele mesmo ano, você tem uma chegada de câmeras digitais no Brasil, com boa qualidade de imagem e muito mais baratas de produzir. E isso faz multiplicar o número de filmes de pessoas que estavam no mundo do cinema amador e que fazem filmes que começam a circular em festivais. É o caso do Mangue Negro, por exemplo, do Rodrigo Aragão. E aquilo começou um segundo momento, assim. Então, acho que dá para dividir em 2 partes. Até 2008, ou mais ou menos até 2008... o que você tinha era o cinema de horror sendo feito. Quando era feito, tem até um bom número de filmes, né? Especialmente ali naquele período dos anos 70 da pornochanchada, né? Uma mistura ali da experiência do Mojica, que foi muito bem sucedida, com os filmes do universo exploitation, que gosta muito desse tema, né? Você tem filmes que são feitos com um repertório, assim, adaptar questões do horror estrangeiro para o Brasil, de maneira geral, exceto o Mojica. O Mojica, ele conseguiu criar um personagem brasileiro muito original, né? E que acho que até agora ainda não apareceu nenhum personagem à altura do Zé do Caixão, né? Como no cinema brasileiro, né? De um personagem que ele tem raiz no Brasil, né? Ainda que ele dialogue com os monstros estrangeiros e tal, ele é enraizado em vários aspectos. Assim, ele é uma espécie de mini coronel do interior, meio Exu, meio coronel, meio
né? Ele vai misturar um monte de elementos que são muito bacanas. Mas quando a gente olha os outros filmes, eu dizia na minha tese que você tem uma espécie de interseção, né? Aquilo que fazia sucesso do cinema internacional e que fazia sentido no Brasil. Então, por exemplo, no cinema, os vampiros nunca foram levados a sério. É curioso, porque na literatura eles funcionaram muito bem no Brasil e o cinema não testou vampiro ainda, né? Então, principalmente histórias de possessão, de fantasma, de assombração, de algum tipo de magia do mal, né, acontecendo, satanismos, adaptações do satanismo e tal. De 2008 para cá, quando entra essa nova geração, ela é uma geração diferente, porque a geração anterior no Brasil, em geral, eram cineastas autodidatas que fizeram terror, né? Mas a geração mais nova é uma geração que cursou ensino universitário, em geral fez faculdade ou de comunicação, ou de artes, ou de letras e tal. E também são pessoas que, na infância, viram muito filme de terror. Porque a geração que se criou nos anos 70, 80, tinha uma quantidade de filmes de terror para ver completamente diferente das gerações anteriores. Então, aquilo faz parte do cotidiano. Olhar para uma cena e imaginar aquilo como um filme de terror é muito mais presente na imaginação da minha geração do que da geração dos meus pais, por exemplo. Ainda que existisse filme de terror no tempo deles. Mas a popularidade com as crianças e adolescentes mudou muito. Quando essa geração chega para fazer filmes, aí há esse esforço mais consciente, né? De como que nós vamos fazer um filme que se passa no Brasil, que acontece no Brasil, que discute questões que interessam para nós. E aí vão surgir grandes criadores mesmo, Denison Ramalho, a Gabriela Amaral Almeida, o Marco Dutra, que teve aqui, assim, pessoas que... Ontem eu estava conversando com a Bruna Carvalho Almeida, que fez aquele found footage, Os Jovens Bauman e tal, né? Então, você começa... E ele se passa na época do impeachment do Collor, umas fitas VHS que foram gravadas por uns adolescentes e tal. Então, você começa a ter um outro interesse de discutir a memória, emoldurar um pouco a experiência histórica do Brasil nos filmes a partir do horror. Assim, isso muda muito. Então, acho que a gente está vivendo uma fase que é riquíssima agora, né? Dessa geração. Até tem alguns caras da velha geração fazendo um filme ou outro. Teve uma adaptação da Volta do Parafuso, que foi feita pelo Walter Lima Jr. Eu não gosto, inclusive, daquela adaptação. Eu tenho problemas, porque Os Inocentes é o melhor filme de fantasma do mundo, então você vai fazer uma outra adaptação, enfim, né? Mas tem, eventualmente, cineastas mais experientes que fizeram, mas são os mais jovens que estão trazendo as contribuições mais legais. E ainda estão devendo um grande filme de vampiro no Brasil. Acho que essa é o brasileiro adora vampiro, né? São extremamente populares no Brasil as histórias de vampiro. Tá ouvindo, a literatura, né? Adoram, e o cinema ainda está devendo. Então, de repente, quem sabe agora. Também acho, estamos juntos. Já no lado da literatura, eu acho que a grande coisa que sempre existiu pesando sobre os autores, sobre a construção de um terror nacional, é sempre uma necessidade de sermos sérios sobre isso, sabe? Mas tem razões históricas e tudo mais, né? Como quando o Brasil se descobriu na literatura, já estava uma discussão europeia avançada, justamente brigando contra a forma clássica de contar histórias. Então, todo livro tinha que ter um valor imenso, tinha que ter uma denúncia sobre alguma coisa e tal. E o Brasil acabou herdando mais essa necessidade do que se escreve, mesmo que se ficcione, ter um caráter elevado e de dissolver a ilusão do que é uma brincadeira da literatura e tal. Então, o terror sempre tomou muita porrada. É feio dizer, eu sou escritor de terror, olha. Ou então perguntavam para você, mas se você escreveu essa história de terror, o que você quer dizer com isso? Qual é a metáfora por trás do não sei o quê? E tipo, não, só escrevi uma história para divertir aí minhas filhas, meus amigos e tal. Eu escrevi porque eu estava com vontade de escrever sobre esse lobisomem e tal.
Não tem Parece que quando você faz a literatura de entretenimento, a literatura comercial, ela é menos valiosa que a literatura de não ficção no Brasil, o que é uma tremenda bobagem, porque o que a gente escreve como... Ai, Laura, viu? Ele não pode ficar virado para o outro. E diverte, né? Tanto o terror quanto a fantasia. E você não ter essa obrigação de ter uma discussão séria sobre... Poxa, esse livro precisa transcender. A pessoa que lê vai transcender quando fechar as páginas desse livro, vai para um outro lugar. Não, o outro lugar é o fantástico. O outro lugar é o maravilhoso. O outro lugar é esse lúdico. E o terror, ainda que possa, e que toda forma de arte, eu não deixo passar barato em nenhum livro meu, de deixar fazer que você, após fechar o livro, você fica com uma moça ali, você fica com um negócio, mas o que foi isso? Né? Mas isso aí é coisas do meu fazer literário, da minha técnica de autor. Eu não confio só na intuição, só no empirismo. Isso é lindo, tal, mas quando você vai viver de escrever e usar esse lugar da literatura comercial, eu não tenho problema nenhum. Pode pendurar em mim quantas etiquetas quiser. O importante é que eu pago o leite das crianças no fim do mês com que eu escrevo. Como eu disse, sou um penny dreadful, né? Estou lá na frente do Teatro Gran Guignol vendendo todo dia o meu continho ali para as pessoas lerem. Mas o X de todo esse caminho, toda essa coisa, é que os autores brasileiros apanharam muito por serem comerciais, sendo que não há necessidade disso, de ter a alta literatura, baixa literatura. É essa literatura que convida e traz leitor, que forma alguém que vai ler para frente Stendhal, Balzac, Victor Hugo. E eu cito esses autores de propósito porque foram todos pagos para escrever também. Todos escreveram literatura de entretenimento também. E hoje são super reconhecidos, como Jane Austen, inclusive, como clássicos da literatura, mas foram só os primeiros a serem contratados para escrever para entreter. E os autores precisavam pagar. Não havia nada mágico no passado, nos nossos ancestrais, que escrevia e se alimentava. Não, era uma relação. Eu preciso vender minhas histórias. Você quer comprar e tal. Só que aí, no Brasil e na América Latina, por muito tempo, teve essa coisa, que feio você escrever para vender, que horrível, você é uma pessoa péssima, você está prostituindo a literatura. Não. E quem fala isso não tem conta para pagar, né? Você está com as contas pagas. Hoje está com as contas pagas, ou não quer vender livro, quer escrever os livros tão difíceis que ninguém vai entender nada. Tal. Eu gosto de escrever livro fácil. E olha que é tricky isso que eu quero dizer. Escrever livro transparente, que pega a pessoa da primeira à última página, uns calhamaços que eu escrevo aí, não é fácil, não. Tem muita coisa em jogo ali. Só fazer um complemento na fala da Laura. E também a do André, dessa nova leva de filmes de terror que a gente tem, brasileiros, muitos deles partem de roteiro original. Acho que se bobear só o do Denison, que partiu de um conto, né, que o Morto Não Fala, que não sei se ainda está em cartaz nos cinemas, mas os dois da Gabriela são roteiro original, apesar do segundo ser, né, ela confirmou isso pra gente aqui no debate, uma grande homenagem ao King, né? Quem viu Cemitério Maldito ou leu Cemitério Maldito vai ver muito da história ali na obra dela, né? O próprio filme do Marco Dutra e da Juliana Rojas, As Boas Maneiras, parte um pouco até do nosso folclore, né? Ao trazer a história do lobisomem, né? Eu brinco que ali, na verdade, são dois filmes num só, né? Porque você tem aquela primeira parte que é bem mais, talvez bem mais fantástica, talvez, por conta daquela mãe que está grávida e tal,
e que a gente fica imaginando o que pode estar ali. Tem a parte que ela conta como é que ela engravidou, né? Que é bem interessante, que eles misturam ali uma animação que lembra um pouco a mangá, lembra quadrinho e tal. E depois você tem aquela segunda parte, né? Eu diria que seria o segundo capítulo, né? Que é a relação do filho daquela mulher com aquela outra mulher que sabe o segredo, sabe toda a história e que quer, acima de tudo, protegê-lo, né? E não sei se vai ser um spoiler para alguém, desculpa, I'm sorry, mas no final tem uma grande homenagem aos filmes de monstro, uma grande homenagem ao Frankenstein, que é, né, ao filme do Frankenstein, que é o que são as pessoas, né, com tochas na mão, indo atrás do monstro, né, que é o garotinho, que é um lobisomem, né? E eu acho que é importante também esses novos realizadores buscarem, né, esses escritores, seja o André, seja os escritores como o próprio Machado, que tem histórias de terror, como também os jovens escritores que estão surgindo. É dar esse olhar, essa oportunidade para poder trazer essas histórias. E da mesma forma que tem esse pessoal novo que surgiu e que é fã e que está fazendo, você tem o pessoal que já está aí há um tempo realizando e que também está jogando um olhar, né? Eu confesso, não sei se alguém que viu na Mostra Internacional de Cinema, eu estou curioso para ver o juízo do Andrew Washington, porque eu já sabia que o roteiro da Fernanda era um bom roteiro, que uma pessoa que leu esse roteiro comentou que ficou encantado com o roteiro, né? E é um roteiro que não surgiu ontem por causa das boas maneiras, é um roteiro que já estava pronto há um tempo, né? Eu estou super curioso para ver. Tem acho que é Macabro também, né? Acho que é Marcos Prado, né? É Marcos Prado, me corrige, que é o produtor do Tropa de Elite, que eu também estou curioso para poder assistir. E eu acho que a gente tem que produzir mais, né? Eu trabalhei 5 anos num curso de cinema lá no Rio, numa universidade, e tinha essa vontade dos alunos também de contar, né? Eu acho que os curtas-metragens são um ótimo caminho para poder experimentar a narrativa do terror. Acho que no curta-metragem você pode brincar mais, né? Você pode ousar mais e pode ver realmente o que funciona e o que não funciona, né? Para depois, quando você partir para o longa, você de repente apenas melhorar aquilo que você já fez no curta-metragem, né? Então, assim, se tiverem jovens realizadores aí, não deixem de ler os escritores brasileiros de terror, né? Para de repente se inspirar ou até mesmo adaptar essas obras para a gente, né? Para a gente ter esse material tanto no cinema, quanto na TV, quanto em qualquer outra plataforma. Eu só vou fazer um parênteses aqui, eu acho que é interessante e é curioso desse assunto que a gente está discutindo, da adaptação, que um escritor brasileiro muito prolífico, que é o Rubens Francisco Luchetti, né, que trabalhou com Pulp Fiction quase a vida toda, né, trabalhou, por exemplo, para a coleção Vagalume e tal. Ele foi roteirista do Mojica, né, do Zé do Caixão, e também do Ivan Cardoso, que são os principais nomes do horror brasileiro até os anos 80. E hoje, ontem eu estava lendo, ele está no meu Facebook, ele teve muitas rusgas com... ele era roteirista de quadrinho também, e ele foi parceiro do Mojica. Ele não criou o Zé do Caixão, ele entrou depois do Zé do Caixão surgir. O Zé do Caixão é uma criação original do Mojica. Mas ele fez muitos roteiros com o Mojica, depois com o Ivan, e hoje ele diz que se recusa a dar entrevista sobre isso. Se vocês vierem me entrevistar, eu não vou responder sobre cinema, eu só quero falar da minha literatura. Ele se ressentiu muito, digamos, de más adaptações e de pouco reconhecimento da participação dele. Então, acho que essa é uma experiência que ainda está para ser pensada pelos acadêmicos. Eu sei que deve ter escritores, cineastas, mas se tem aqui também pesquisadores acadêmicos, acho que essa é uma boa questão para enfrentar, né? Porque os dois grandes criadores foram caras que procuraram o escritor, mas não deram conta, quer dizer, essa relação não funcionou. E a gente estava falando da Volta do Parafuso, eu ia comentar que o Walter Hugo Cury, que é um diretor brasileiro, ele fez 2 filmes de terror.
E um deles, que é O Anjo da Noite, que ele fez em 74, ele também é uma adaptação da Volta do Parafuso, né? Uma adaptação mais livre, contemporânea e tal, mas eu acho melhor que a do Walter Lima Jr., assim. Acho que ele entendeu melhor a fonte, né? Mas essa acho que é uma questão, né? E aí, para você que faz roteiro também, aí eu que pergunto, como que é isso, assim, de... quando alguém adapta uma coisa que você escreveu e você diz, cara, não era por aí. Não era isso. Isso é complicado também, né? São duas autorias. Mas como eu trabalho bastante tempo como roteirista, tive uma passagem de 4 anos pela Rede Globo, trabalhei com projetos já para essa nova fase de streaming e tal, e sou simplesmente um fanático por audiovisual e descobri, falhando, né? Em 2010, eu lancei O Turno da Noite, uma adaptação minha de um episódio piloto, que seria uma série para TV a cabo na época, em 2010. Está lá no YouTube, quem quiser assistir. O Turno da Noite, André Bianco. E foi uma produção de fundo de quintal, eu fiz, a minha esposa foi a produtora executiva, amigos vieram, leitores se juntaram para participar, de fazer extras, figuração e tal. E eu achava que aquilo ia arrebentar, né? Tipo assim, se a TV não comprar, mas vai ter pelo menos mais de 1 milhão de views em uma semana, alguém vai achar incrível. Nada. E a produção tá linda. Você vê por conta do fenômeno do digital, das câmeras mais baratas, das possibilidades de efeitos visuais também mais baratos e tal. Tá interessantíssimo. Você assiste lá O Turno da Noite, tá incrível. Aí eu descobri que a fotografia é linda, a direção de arte tá linda, os atores são maravilhosos, a direção tá regular, eu que dirigi. Agora, o roteiro, bicho, tava uma droga. E eu escrevi o roteiro. Do meu filhote, o turno da Noite. Eu adaptei mal aquilo. Mas tem uma coisa no meio desse lugar aí. Que a gente fala, adaptar. Você precisa adaptar. O seu livro nasce como prosa, não tem jeito. Ele vai ter que passar por um filtro, para caber no tempo de tela, depende do tempo, que tempo será esse, e outra precisa ir para dramaturgia. Aí eu me tornei um apaixonado por dramaturgia. E comecei a ler teóricos, comecei a estudar, comecei a fazer cursos de dramaturgo e tal. Porque aí é que é a volta do parafuso do escritor. Quando você começa a entender o que faz o agon, o que faz um personagem funcionar tão bem numa imitação que é o audiovisual, faz toda a diferença, né? E foi quebrando a cara que eu cheguei e comecei a entender. As coisas são muito diferentes. Quando você trabalha com prosa, está escrevendo o seu livro, é você, o seu livro. Tinha aqui As Crônicas do Fim do Mundo, da Rita, fanzaça, trouxe aqui. Olha o tamanho dessa criança. Sou eu, minha imaginação, e escrevendo. Ó. E temos aqui o Cavalariano em frente ao prédio do Banespa. Estamos aqui, estamos do lado, na vizinhança. Quando o mundo acaba, tal. E aí, como é que é? Metade do mundo adormeceu, não tá catatônico, a outra metade está aí lidando com o desaparecimento. Obrigado, Rita. Desapareceu a telefonia, os sinais de telecomunicações, não tem internet. Você quer saber o que está acontecendo na rua de cima, tem que ir andando até lá o outro quarteirão. E essas pessoas não estão mortas. Essa metade, pensa, só a grande São Paulo, 10 milhões de habitantes. Tem 5 milhões de pessoas que dormiram de um dia para o outro. Os outros 5 milhões estão ali. Meu Deus, e não tem telefone, não tem celular, não tem TV, não tem rádio. O que está acontecendo? Não sei. E 3 dias depois, essa metade, esses outros 5 milhões vão se dividir de novo entre humanos e vampiros. E eu faço, nesse aqui, um êxodo, uma evacuação do Hospital das Clínicas, com tantos cavalarianos, com tantos ônibus, tantos carros, eles vão... O que vier na minha cabeça está lindo, vai. Vamos passar isso aqui para audiovisual agora.
A primeira coisa, senta toda a equipe da produtora. Aí vem a pessoa chata, que é produtor executivo, produtor que manda no dinheiro, fala, então, não podia evacuar uma UPA? Em vez de... Precisa ser o Hospital das Clínicas. Aí vem o diretor de efeitos visuais. André, mas esse prédio do Banespa pegando fogo. Cara, você quer me matar e tal. Tipo, vem todo mundo. E aí, quando você vai escrever o roteiro, aí é uma sala de roteiristas também. Né? Se isso for uma série. É uma sala de roteiristas. É tipo, mas, pô, nós vamos fazer o quê? Vai começar naquele momento em que, no livro, é o cara no carro voltando do interior de São Paulo e para o rádio? Ou nós vamos começar já na hora que o policial decidiu que vai evacuar, o Cássio decidiu que vai evacuar o Hospital das Clínicas? Aí começam as decisões de dramaturgo e de equipe. Aí é um negócio muito doido. Aí não sou mais só eu. O combate final é o policial de cavalaria numa locomotiva contra uma vampira num trem a diesel vindo. Aí a produtora executiva bate, então... Mas se ele viesse no skate, assim, não dá para prever, porque o significado do choque é o mesmo, né? Mas não pode ser um skate e uma bicicleta, mas muito rápido, assim. Então, a adaptação pesa nesse sentido. Você tem que, além de ainda conhecer a arte de contar a história, tem que atender um monte de gente, bicho. Tem que atender um monte de pedidos. A arte já não é mais solitária, é coletivo e é muito bom também. Bom, vamos abrir para o público, isso então. Que eu ia falar. Já que é coletivo, vamos deixar o pessoal perguntar Pessoal, também. Quem quiser fazer pergunta, a gente vai pedir só para levantar a mão, para o Gabriel levar o microfone para vocês. Aí pode se apresentar e não deixe de falar no microfone, porque a gente está fazendo o registro para poder entregar aqui para o CCBB depois. Uma pergunta para o André. Aliás, primeiramente, quero agradecer o trabalho de todos. Assim, foi maravilhoso essa oportunidade. O seu nome? Nailton. Com relação a esse livro que você mostrou, porque eu havia lido a trilogia, o Bento, o Vampiro, e obviamente assisti a como que foi isso tudo, como iniciou. Esse você fez antes ou após Bento, Vampiro Rei 1, Vampiro Rei 2? Esse só curiosidade. Foi antes, e até muito estimulado por uma outra plataforma, né? Isso em 2009, existia o Play Center ainda, gente. Quem é de São Paulo sabe quanto dói falar que não tem mais o Play Center. E tinha a mesma coisa, tinha as Noites do Terror. Em 2009, eles fizeram as Noites do Terror baseado no livro Bento e tal, mas eles contavam como começou e perguntavam, e como foi e tal? Eu falei, é assim, é assado. E eu fiquei mexendo tanto com esse lugar da minha obra, olha só que legal, que o fato deles terem adaptado me despertou para contar. Meu nome é Breno, sou um dos curadores da mostra Stephen King, O Medo é Seu Melhor Companheiro. A Rita Ribeiro, que está aqui na ponta, é minha parceira de curadoria. E hoje, para conversar sobre a literatura de terror no cinema, nós temos aqui a pesquisadora Laura Loguércio Canepa e também o escritor André Bianco, que vão conosco, né, conversar um pouco aqui sobre esse universo do terror, como que o terror e por que o terror literário fascina tanto a ponto de da gente ter vários filmes, várias séries, vários programas de televisão, para serviços de streaming, para cinema também, baseado nessas obras, ou pelo menos inspirado por essas obras, né? O cinema, ele utiliza da literatura de terror, literatura fantástica, desde os seus primórdios. A gente não pode esquecer que os grandes monstros do cinema, que já foram temas de uma outra mostra que eu fiz aqui no ano passado, muitos deles surgiram da literatura, né? Drácula, Frankenstein, Fantasma da Ópera, entre outros, O Homem Invisível, entre outros. E até hoje a literatura de terror está aí inspirando, sendo adaptada para o audiovisual
E o Stephen King talvez seja um dos nomes mais importantes de escritores, né, que foram adaptados e que estão sendo adaptados para qualquer meio audiovisual. Eu falo assim qualquer porque essa mostra, por exemplo, ela reúne tanto os filmes de cinema quanto os telefilmes para TV e algumas minisséries, né? A gente só não conseguiu incluir os filmes de streaming porque a Netflix nos ignorou, mas ela é assim, ela ignora todo mundo porque ela se acha tal, mas tudo bem, né? Mas, enfim, a gente tentou pelo menos incluir o Jogo Perigoso, que era um filme que a gente gostaria de exibir, ou pelo menos tentar fazer uma parceria do tipo, vai para o CCBB, assiste o que tem lá e depois vem para a Netflix ver o que tem aqui, mas, enfim, eles não atendem o telefone. E nem respondem e-mail. O que é uma pena, né? Porque é um novo meio audiovisual, né? De um novo serviço disponível para a gente, né? E é um serviço também que está explorando muito esse universo, né? A gente estava ali embaixo agora com o André tomando café, brasileiro, por exemplo, e ele comentou, né? Que o brasileiro gosta muito de terror, né? Então a gente, né, nós como público, né, essa mostra ela está lotando. Amanhã a gente termina em Brasília, ela já aconteceu lá no Rio foram mais de 6.000 pessoas participando da mostra, né, em Brasília ontem a gente exibiu o filme que vocês acabaram de assistir para 200 pessoas numa estrutura na área externa do CCBB Brasília. Eles vão assistir hoje o Carrie, a Estranha, do Brian De Palma, também nesse mesmo local, que está montado por um outro evento e que a gente foi lá, né, a pedido do CCBB e organizou essas sessões. E aqui também em São Paulo a recepção está sendo muito positiva, né? A Rita, por exemplo, ficou feliz quando o projeto finalmente começou a ser caminhado aqui dentro do CCBB para acontecer. Ela estava com muita expectativa de como que ia ser aqui em São Paulo, porque a gente percebe que para esse tipo de mostra o público está aqui, de uma certa forma, né? A gente encontra pessoas mais apaixonadas, mais interessadas, com mais conhecimento até a respeito do que é falado aqui na frente, tanto nos debates quanto nas palestras, na masterclass, né, do que nas outras cidades. E o interesse do público também é muito grande, né? Só de ver essa sala cheia aqui hoje para o debate, né, num sábado, 7h30 da noite, né, já é a prova disso. O Breno já entregou que eu sou apaixonada por vocês aqui de São Paulo, tá? É verdade. E essa mostra, ela só foi possível por conta da Lei de Incentivo à Cultura, né? E também ao edital de seleção de projetos culturais realizado pelo Centro Cultural Banco do Brasil, né? A gente é patrocinado pelo Banco do Brasil através da Lei de Incentivo, e sem essa lei a gente não poderia estar aqui, sem essa lei nem esse espaço poderia existir. Então é importante a gente conhecer a lei, é importante a gente entender a lei antes da gente apedrejar ou falar qualquer coisa a respeito dela, né? E essa lei ela é para todo mundo, né? Tanto a gente aqui, eu pela BLG Entretenimento, que é minha produtora pequenininha, quanto o Luan Santana também pode usar a lei, né? Basta a pessoa ter consciência se ela realmente precisa ter a lei. Para esse projeto a gente realmente precisava, porque é um projeto grande, que envolve uma pessoa de renome internacional, né? É importante vocês saberem que o Sr. King sabe da nossa existência, né? Sabe que esse projeto está acontecendo, sabe que tem fãs aqui no Brasil que estão lotando as salas de cinema do Centro Cultural Banco do Brasil, né? A gente não poderia fazer nada disso sem a lei, né? E a gente está aqui hoje para poder conversar sobre a literatura de terror no cinema. E, se eu não me engano, eu acho que nos outros 2 debates que a gente fez, todos os debates em todas as cidades sempre foram com o mesmo tema. Só mudava, assim, com exceção de mim e da Rita, só mudava os convidados. Se eu não me engano, acho que nesse debate eu sempre perguntava qual o livro de terror dos nossos convidados aqui que, ao ser adaptado, né, gostou mais, né? Então, começo com a Laura. Tem o seu livro de terror, ou dentro desse universo do horror, preferido, que você curte, seja uma adaptação atual ou uma adaptação mais antiga? Eu acho que a adaptação do Nosferatu, que é uma adaptação não creditada originalmente do Drácula, do Bram Stoker. As 2 adaptações alemãs, a primeira, de 22,
do Murnau, e depois a de, acho que 77, eu não me lembro qual é o ano da adaptação do Herzog, acho que são as minhas preferidas, assim. Até porque uma é adaptação da outra, né? A do Herzog já foi feita nesse caminho, eu acho extraordinárias as duas. André? Só uma ponta, Nosferatu já é uma história dentro da história, né? Só Sim. a realização da obra já é uma coisa fascinante. Aliás, a proibição, né, de não fazer, é incrível. Olha, brindando aqui o nosso querido mestre King, quando eu faço um paralelo, quando me perguntam, o que você leu e teve uma melhor adaptação do cinema, eu conheci King de uma forma peculiar, que foi primeiro pelo Quatro Estações, e faz parte dele aquele conto que é um sonho de liberdade, Rita Hayworth, alguma coisa, não lembro. A Redenção de Shawshank. A Redenção de Shawshank, isso, exatamente. Esse conto, para mim, foi uma das coisas mais belas adaptadas no cinema da obra de King, porque também, né, tem essa coisa de adaptação, os livros dele são monstruosos em geral, e para você espremer em 2 horas de audiovisual, eu conheço os dois lugares, aí, tanto a prosa quanto do roteirista é difícil. Mas então, o conto tinha mais respiro, né? Então, o filme ficou incrível. Não é de terror, olha só, mas para mim uma das mais belas adaptações do que um autor de terror escreveu e foi para a tela. E agora, falando do tema de terror, deixa-me ver aqui. Uma das coisas que eu mais gostei de ver adaptado para a TV, que funcionou bem, por favor, não me apedrejem, quem não concordar. Mas eu gostei muito de como Entrevista com o Vampiro foi para a tela do cinema. Eu acho que teve uma conexão muito potente com a obra da Anne Rice, que é uma escritora de terror também de mão cheia. Eita. Bom, fora do universo King, que depois nós vamos voltar a ele, né? Uma das adaptações que eu mais gosto, deixa eu ver, é Psicose. O livro é maravilhoso, do Robert Bloch, e a adaptação do Hitchcock. Bom, não preciso falar mais nada, Hitchcock, né, gente? E a sua, Breno? Então, eu ia falar o Entrevista com o Vampiro, mas... mas eu gosto muito dos Inocentes, que é a outra volta do parafuso, com a Deborah Kerr, que é maravilhoso. Maravilhoso. O livro é incrível, quem não leu, leia. E o filme também, Henry James, o filme também, essa versão com a Deborah Kerr, é fantástica. E tão assustadora quanto o livro. E vem uma série de fantasma sim, já feito, né? Oi? É o melhor filme de fantasma. Um dos melhores filmes de fantasma já feito. Inspirou, inclusive, os outros, né? Que é outro filme de fantasmas que, de repente, as pessoas aqui podem conhecer mais. Né? A estrutura narrativa lembra muito, né? Que é uma mulher com crianças numa casa isolada, enfim. Como o nosso tema aqui, né, o nosso grande homenageado ao Stephen King, eu queria saber de vocês o que vocês percebem assim, de positivo ou negativo na hora que alguém decide fazer uma adaptação do King, seja para o cinema ou até mesmo para a TV ou para o streaming, né? Sempre acertam, sempre erram, ou conseguem pelo menos capturar, né, a essência, o espírito ali da obra do King e levar isso para uma outra linguagem, para um outro formato, né? O André também é roteirista, ele sabe, levar isso para a tela exige muito de quem também está adaptando, né? Porque você tem que cortar muita coisa, você tem que juntar, né? Tem que incluir, de repente, coisas novas. Atender a produtora quer tal coisa, aí a Major, tipo a Warner, não, tem que ter tal coisa. O diretor quer fazer uma visão do que foi, não, o que ele quis dizer com isso, aí complicou, entendeu? A vida do roteirista, do autor, de todo mundo. Mas sabe o que eu acho interessante no King? É isso, é que toda a adaptação dele é thrilling, é tudo ou nada. É tipo, ou vai ser incrível ou vai ser uma bela de uma porcaria. Tipo assim, não entendem onde aquele homem chegou. E também tem, vamos ser realistas, o King ele tem uma obra imensa. É impossível ele, como autor,
também acertar em todas. Eu vejo claramente uma leitura de uma parte técnica e de escritor também, e um escritor que escreve bastante também. Ele tem uma característica de nos enredar que é abissal, assim, uma coisa impressionante. O que ele cria e se conecta com Henry James aí, porque ele vem criando personagens com um fervor e com uma naturalidade. Mas, curiosamente, apesar dele ser um autor que cria muito caráter, ele confia demais no plot. Então, o que a gente mais vê nos filmes do Stephen King é, quando chega no final, você fala, não, o final ficou horrível. Então, a história inteira tá incrível, esses personagens maravilhosos, o final, não gostei. Tipo, e pro cinema, é um tudo ou nada. Tipo, tem coisas fenomenais, me surpreendeu muito Um Sonho de Liberdade, que é o Rita Hayworth, é o Shawshank Redemption. E A Espera de um Milagre também é dele, mas olha, não é terror, né? Mas muito bem realizado. E outro que eu adoro é revisitar o Iluminado naquela série para TV, que todo mundo bate naquilo ali. Viu, Breno? Breno? Eu acho incrível. A obra do Kubrick é um negócio, beleza. Aliás, nem sei se eu acertei o diretor aqui, enfim. Mas isso. Eu sou péssimo com nomes. Mas o Iluminado nessa versão telecine, eu gostei. Agora, uma das coisas mais assim que me pegou assim é a Tempestade. Tempestade do Século. A Tempestade do Século. Foi muito bem realizado também. Laura. Eu, como vim do cinema e não da literatura, no caso das adaptações do King, eu tendo a escolher, assim, a considerar que as boas adaptações foram feitas por grandes diretores, né? O Kubrick e o De Palma, nesse caso, assim, acho que são os dois principais. Quando o Cronenberg e o Carpenter se aproximaram do Stephen King, eu acho que eles subestimaram um pouco a dificuldade de fazer isso. Então, são grandes diretores que fizeram A Hora da Zona Morta e o Christine, que eu como filmes, eu acho que não... eles estão aquém do que poderiam. Não são maus filmes, de jeito nenhum, mas estão aquém. Mas o Carrie e o Iluminado, realmente, acho muito difícil. Especialmente o capítulo 1 do It é muito bom. Né? Ele é muito legal. Eu estava revendo agora. Ele funciona muito bem, mas acho que nesse caso específico, os grandes diretores, quando se aproximaram do universo do King, eu acho que, claro, as adaptações elas não são fiéis. O Iluminado do Kubrick, o próprio Stephen King não gosta, né? Mas eu acho que ali tem alguma coisa da essência das obras, para mim, a leitura que eles conseguiram alcançar ali nessas duas adaptações. Para mim, são as melhores. Ainda que eu estou pensando aqui como uma pessoa que é do cinema e não da literatura. Então, a minha preocupação com as fontes literárias, nesse caso, é menor, assim. Né? Agora, o Christine, que é o meu livro preferido do Stephen King, eu realmente implico com a adaptação para o cinema. Eu tenho uma certa resistência. Assim. Acho que o Carpenter não entendeu o livro. Foi o Christine que você escreveu para o catálogo? Foi. E eu fiz questão com todo jeito, dizer, o filme é muito legal, mas né, ele tem algumas limitações, assim, porque realmente é um livro que tem muita informação. Você escolher tantas informações como tem nos livros dele, selecionar qual o enfoque que você vai usar no filme não é fácil, né? São livros que são mais prováveis de fazer uma minissérie do que um longa a partir desses livros, então... Exato. Eu acho que por conta do tamanho, da natureza da obra, né? Da complexidade dos personagens, né? Isso, e cada livro do King é uma viagem em si, sabe? Apesar de ter uma assinatura muito potente dele e personagens recorrentes que você cansa, no bom sentido, de reencontrar nos livros, né? O que é o Capitão Viajante, o que é o outsider que chega com a Tempestade do Século, eles todos se comunicam, são muito... Parece um fantasma próprio ali do autor. E
E a obra dele é muito rica, mas tem momentos, tem filmes que você vai lá, yes! Tem outros que você fala, o que foi isso? É tipo O Apanhador de Sonhos, tipo, pra quê? O que é aquilo, né? Tipo, o livro é fenomenal. Agora tem não sei o que vocês acham, mas tem que eu acho o livro injustiçado dele. Mas eu acho que é da incapacidade de traduzir como ele escreveu aquilo, porque a viagem no livro é tão sublime, e tão incrível, e tão humana. Eu não sei o que acontece, porque eu acho que não consegue. Fala assim, não vão mexer com isso. Que é o Insônia. É um livro é subestimado do Stephen King, que eu acho maravilhoso, maravilhoso. E não tem nada a ver com o Dr. Sono, né? É outro lugar que está o Insônia, né? E pô, eu fico doido, assim, imagino como seria uma adaptação, né, na TV. Mas é um livro sobre envelhecer também, né? Então é um livro mais difícil, talvez, menos vendável. Não sei, as pessoas estão envelhecendo, a população está envelhecendo, quem sabe eles acabam adaptando isso também. Né? Agora, adaptações para o cinema, eu acho que realmente é muito difícil adaptar o King. Eu acho difícil porque às vezes eu penso que as pessoas não entenderam o que é que o King estava contando naquele livro. Então, assim, eu acho que uma das adaptações que é do Bryan Singer, que eu adoro, é O Aprendiz. Acho uma das melhores coisas que foi feita. Né? Sem contar as adaptações do Frank Darabont também, que são todas maravilhosas. O Espera de um Milagre, por aí vai. É o Nevoeiro também, né? O Nevoeiro é obra-prima. E aí eu gostei muito. Interessante porque o final do Nevoeiro, né, do filme, é diferente do final do livro. Do conto, na verdade. Né? Mas é muito mais legal. Eu acredito que o final do filme é muito mais impactante do que o do conto. E a gente tem, né, tá em cartaz um novo filme, né, uma nova adaptação, que é o Dr. Sono, né, que o mais interessante que é a adaptação do livro, mas também é uma adaptação, um novo olhar também sobre a obra do Kubrick. Sim. Né? Parte da obra a produção parte da obra do Kubrick, né, como referência audiovisual, para poder criar um novo trabalho audiovisual. Né? E é muito louco isso, porque a gente sabe das questões que o King tem com essa adaptação. Né? Adaptação para a TV, que eu não sei se a gente já exibiu aqui em São Paulo. Não, né? Dia 18. É uma adaptação que o próprio King fez o roteiro. O Mick Garris, que é um dos diretores que mais dirigiu trabalhos adaptações do King para a TV ou para o cinema, que esteve aqui em São Paulo coisa de 2 semanas atrás, Paul Rocon, que dirigiu. Né? Aqui na mostra a gente vai exibir em 3 partes, né? Cada parte é um capítulo da minissérie. Né? E é interessante que essa adaptação do Dr. Sono parte não só da obra, mas também parte de um trabalho, de um filme, de uma referência audiovisual que todos nós temos, daquele hotel, daquele menino no velocípede, daquelas gêmeas com aquele vestido, daquele jeito que o Kubrick... Né? Na verdade, ele faz meio que uma mistura, né? Porque se você olhar ele adulto, né? É o Ian McGregor. E é o menino da adaptação televisiva, não é o da adaptação do Kubrick. Então ele faz uma mistura ali. Vamos ver o que vai dar. O biotipo, né? O biotipo lourinho, do olho azul, assim como da adaptação para a TV, que eu particularmente gosto muito. Alguém aqui já viu o Dr. Sono, gente? Nossa, muita gente, hein? A gente vai ter sorteio de ingresso aqui no final, tá? Eu quero, vou ver hoje. que a Warner forneceu aqui pra gente. Inclusive, ali na entrada tem uns balões também do It, né? Para vocês flutuarem à vontade aí. Na saída, quem quiser pode levar de lembrança um balão do It. Mas cuidado ao andar com esse balão aqui no centro de São Paulo, hein? Rita, quer colocar alguma questão? Eu queria perguntar uma coisa, já que a gente tem um autor, um acadêmico, eu queria perguntar assim, como é fazer terror no Brasil? Como é produzir eventos acadêmicos de terror no Brasil? Uma pergunta um para outro.
Eu posso falar do ponto de vista acadêmico e não de... Eu não sou realizadora de filmes, né? Embora eu estude filmes. É surpreendente porque de alguns anos para cá, assim como parece que houve... Então, portanto, não é tão surpreendente, no final, né? Que aumentou o interesse do público pela literatura e pelos filmes brasileiros do gênero, é uma coisa que progressivamente vai aumentando, e também aumentou o interesse acadêmico. Então, hoje você tem muita gente para chamar. Se fosse, eu organizei o Insólito Com, algumas pessoas que estão aqui estavam lá, né? E a gente, às vezes, a gente tem muita gente para convidar. Né, que é alguma coisa que há 10 anos atrás seria bem mais fácil organizar, porque ter 5 ou 6 pessoas, né, e o público talvez também fosse menor. Então, me parece que os temas do horror, eles estão bastante em voga socialmente nesse momento. Parece que o horror está dando algumas respostas que, de alguma forma, a sociedade está buscando, as pessoas estão buscando, talvez, aquele excesso de negatividade, digamos assim, do horror, talvez esteja respondendo a alguma coisa num período muito estranho da humanidade, né, dessa sensação de extinção próxima e de muito medos que as pessoas estão desenvolvendo umas das outras e tal. Então, parece que está num momento em que há um interesse, né? E por sorte havia no Brasil tanto realizadores, artistas quanto pesquisadores que estavam também pensando sobre isso. Então acho que a gente está vivendo, talvez desde que eu comecei a estudar isso em 99, né, 20 anos atrás, acho que a gente está hoje no melhor momento. E o sucesso dessas mostras confirma isso também. Eu não sei se há 10 anos atrás uma mostra do Stephen King, ele já era muito popular, mas eu não sei se ele atrairia tanta gente. Eu vejo porque a gente acaba virando, deve ser o teu caso também, fonte para jornalista, né? Então, a quantidade de entrevistas que as pessoas vão pedindo todos os anos vai aumentando, né, de podcasts e tal, e de pessoas querendo discutir mesmo os filmes, o tema, de maneira geral. Então, acho que a gente está num momento bom, assim, né? É legal ver isso. Eu não sei, acho que na literatura é a mesma coisa. Na literatura, estou vendo as portas abertas, né? As editoras não têm mais preconceito com o gênero do terror, do fantástico e tal, mas por conta da coisa da editora não ser uma casa beneficente e perceber que esse gênero sempre foi um que seduziu muito as pessoas. Só que quando eu lancei os meus livros lá atrás, falando em 99, quando eu mandei os 7 para as editoras, eu fiquei esperando, né, alguém ligar, e fiquei lá meses esperando depois de mandar o original para diversas editoras. E quando eu comecei a receber as minhas cartinhas de não, todo escritor vai ter sua cartinha de não, fica tranquilo. Quem gosta de escrever aí, que está na plateia, bom, manda ver. E aí, esse negócio de escrever terror nacional, né? Tipo, o meu livro, eu queria uma coisa diferente. Eu tinha escrito O Senhor da Chuva, que era uma história de um traficante que quer mudar de vida e tal, e termina com um anjo dentro dele, que, tipo, num plano que dá tudo errado, tanto ele quanto o anjo se dão mal, e, tipo, é uma história, um traficante que tem um anjo dentro. Então eu falei, qualquer editora vai querer. Eu mandei em 98, né? E aí também, aí começa a minha coleção de cartinhas de não. Mas aí em 99 eu escrevi, não, são 7 vampiros portugueses encontrados dentro de uma caravela que naufragou no litoral do Brasil. Agora sim, não, impossível. Todo autor, gente, eu falei, quem gosta de escrever, tem que ter um pouquinho dessa audácia dentro de si, tá? Que senão você desiste, para. E aí, naquela época, as editoras não queriam saber disso não tinha essa de terror, né? Tipo... Por que eu fiquei assim, incomodado? Porque eu liguei para uma das editoras, para uma das maiores, e ela me atendeu. A pessoa, a editora lá, atendeu, falou. Eu falei, sou André do livro. Que legal, então, o livro é interessante, mas no momento não atinge a nossa grade, não é o que estamos procurando, tal. Daí eu perguntei, por quê? Porque o leitor brasileiro não gosta de ler terror escrito por brasileiros. Se fosse uma história estrangeira, talvez
fizesse muito sucesso. E eu, como é que é? Eu fiquei boladão, cara. Que tipo assim, tem autores preferidos que são da Alemanha, que são australianos, que são japoneses. Se a história está bem contada, ó, de novo, a humildade, né? Se a história está bem contada, qual que é o problema de onde é a pessoa? Isso não descia. Então havia, sim, por parte das editoras, muito preconceito com o terror feito por brasileiros. E eu digo das editoras, olha como a internet muda as coisas, muda a velocidade e tal. Eu fiz um orçamento e publiquei o livro por minha conta. Foi uma luta, porque não foi nada fácil e tal. E quando eu cheguei nas livrarias com 7 debaixo do braço, uma edição do autor, que eu imprimi com o meu fundo de garantia, cara, os livreiros, os gerentes de loja, eles ficaram fascinados. Eles falaram assim, uau, que incrível, que capa linda, que... Pô, é um livro de vampiros, no Brasil. Eu falei, no Brasil, eles congelam Osasco e tal, pá. Da hora. Quer dizer, os gerentes de livraria e os vendedores, os livreiros, zero preconceito. Não tinha essa visão que o editor tem. E que quem ajudou a derrubar, ainda bem, foi Harry Potter. Quando o Fantástico inundou os mais vendidos, a gente tem uma dívida aí com a J.K. Rowling que para pagar esse cheque aí vai demorar. Por quê? Veio a rebote, tinha vindo já, né, o ressurgimento de Tolkien, o redescobrimento de Nárnia, livros que já tinham tempo aí, né, mas que foram republicados e estouraram. Mas Harry Potter foi, assim, emblemático nisso. E as editoras descobriram que agora é legal publicar fantasia e terror, queremos, né? E aí, essa coisa naquele tempo eu me sentia no meio de abrindo mato, assim, com a foice, falando, vamos fazer esse caminho aí. Agora, hoje, as editoras já não têm isso, mas os livreiros, as pessoas, os leitores, vocês já queriam essa literatura. 7 vampiros portugueses, gente, puxa vida. Obrigado, ainda bem que vocês existem, viu? A primeira vez que eu estive em Osasco, eu ficava olhando e falando, nossa, olha só, aquilo ali, aquele viaduto ali, os vampiros passaram por ali. Será que isso é sensacional, a gente poder ver coisas do Brasil acontecendo. Isso é sensacional. Isso eu tenho que fazer um comentário, Rita, porque eu, lá na minha casinha em Osasco, lá em 98, começo a escrever esse terror tocado. 2 pessoas me cutucaram muito para ir para esse lugar, que é Stephen King. Depois de eu ter lido 4 Estações, Conta Comigo, eu li A Dança da Morte. Aí eu falei, é isso aí que eu gosto, é isso que eu quero. E li Rota Benítez, Operação Cavalo de Troia também. Falei, gente, dá para fazer tanta coisa com a imaginação, né? Eu quero escrever essa coisa estranha. Porque eu não sou exatamente escritor de terror, né? Eu sou um Penny Dreadful. Eu conto histórias de terror, mas, na verdade, eu escrevo um folhetim sombrio, né? As minhas histórias são dark, não são gore, assim, tipo, você não vai encontrar a cabeça voando. E o que a Rita diz eu ficava ali pensando, eu preciso de leitores, pessoas que me leiam, ok? Mas eu não imaginava que os leitores iam virar fãs, iam ficar fascinados pela obra, iam gostar do cara André Bianco, tipo assim, não interessa. Tipo, eu não imagino chegando, oi King, tudo bem? Tocando a mão do Stephen King. Coisa insólita. E eu não imaginava que eu teria leitores, assim. Muito doido isso. O mais absurdo foi o seguinte, quando a gente foi fazer a amostra, né, eu tinha 2 exigências para o Breno, porque eu enchi o saco dele até para a gente fazer essa amostra, já que eu sou a super fã do King. Falei, Breno, só tem 2 exigências, tá? Ok? Uma, a gente não exibir a Torre Negra, porque ela me ofende profundamente, e vocês vão ver que ela não está na amostra. E a segunda exigência era, vamos convidar o André Bianco. Foi atendido, tá? Obrigado. Agora, uma questão que eu queria também levantar é o seguinte, a gente vê, o terror, ele está na literatura brasileira, desde Machado de Assis, Álvares de Azevedo, tudo isso já existia há muito tempo, né?
E por que agora, nesse momento, né, que a gente está vendo isso? E o que nós temos percebido? Como é que as pessoas estão trazendo o terror para o Brasil, né? Tanto na literatura quanto no cinema também. Né? A gente está vendo um terror que ele muda um pouco ele se desloca um pouco. Claro que ainda tem novos autores. Outro dia eu li um livro, até bem escrito do cara, mas a história dele se passava no Maine, os personagens eram com nome estrangeiro. Né? Aí eu fico olhando, para que isso? Né? Então, assim, como é que é terror brasileiro, gente? No cinema, na literatura? Bom, eu acho assim, o terror brasileiro no cinema, ele tem duas fases. Ele tem duas fases. Quando eu escrevi minha tese, eu defendi ela em 2008, né? Eu acho que a gente pode... Ele foi um ano divisor de águas para o terror no Brasil, porque em 2008... O Mojica, né, o Zé do Caixão, lançou o último filme da trilogia dele, que é a Encarnação do Demônio. Era esperado, foi uma grande produção, a maior produção de terror da história do cinema brasileiro. E foi um fiasco nas bilheterias. E naquele mesmo ano, você tem uma chegada de câmeras digitais no Brasil, com boa qualidade de imagem e muito mais baratas de produzir. E isso faz multiplicar o número de filmes de pessoas que estavam no mundo do cinema amador e que fazem filmes que começam a circular em festivais. É o caso do Mangue Negro, por exemplo, do Rodrigo Aragão. E aquilo começou um segundo momento, assim. Então, acho que dá para dividir em duas partes. Até 2008, ou mais ou menos até 2008... o que você tinha era o cinema de horror sendo feito. Quando era feito, tem até um bom número de filmes, né? Especialmente ali naquele período dos anos 70 da pornochanchada, né? Uma mistura ali da experiência do Mojica, que foi muito bem sucedida, com os filmes do universo exploitation, que gosta muito desse tema, né? Você tem filmes que são feitos com um repertório, assim, adaptar questões do horror estrangeiro para o Brasil, de maneira geral, exceto o Mojica. O Mojica, ele conseguiu criar um personagem brasileiro muito original, né? E que acho que até agora ainda não apareceu nenhum personagem à altura do Zé do Caixão, né? Como no cinema brasileiro, né? De um personagem que ele tem raiz no Brasil, né? Ainda que ele dialogue com os monstros estrangeiros e tal, ele é enraizado em vários aspectos. Assim, ele é uma espécie de mini coronel do interior, meio Exu, meio coronel, meio... Né? Ele vai misturar um monte de elementos que são muito bacanas. Mas, quando a gente olha os outros filmes, eu dizia na minha tese que você tem uma espécie de interseção, né? Aquilo que fazia sucesso do cinema internacional e que fazia sentido no Brasil. Então, por exemplo, no cinema, os vampiros nunca foram levados a sério. É curioso, porque na literatura eles funcionaram muito bem no Brasil e o cinema não testou vampiro ainda, né? Então, principalmente histórias de possessão, de fantasma, de assombração, de algum tipo de magia do mal, né, acontecendo, satanismos, adaptações do satanismo e tal. De 2008 para cá, quando entra essa nova geração, ela é uma geração diferente, porque a geração anterior no Brasil, em geral, eram cineastas autodidatas que fizeram terror, né? Mas a geração mais nova é uma geração que cursou ensino universitário, em geral fez faculdade ou de comunicação, ou de artes, ou de letras e tal. E também são pessoas que, na infância, viram muito filme de terror. Porque a geração que se criou nos anos 70, 80, tinha uma quantidade de filmes de terror para ver completamente diferente das gerações anteriores. Então, aquilo faz parte do cotidiano. Olhar para uma cena e imaginar aquilo como um filme de terror é muito mais presente na imaginação da minha geração do que da geração dos meus pais, por exemplo. Ainda que existisse filme de terror no tempo deles. Mas a popularidade com as crianças e adolescentes mudou muito. Quando essa geração chega para fazer filmes, aí há esse esforço mais consciente,
né? De como que nós vamos fazer um filme que se passa no Brasil, que acontece no Brasil, que discute questões que interessam para nós. E aí vão surgir grandes criadores mesmo, Denison Ramalho, a Gabriela Amaral Almeida, o Marco Dutra, que teve aqui, assim, pessoas que... Ontem eu estava conversando com a Bruna Carvalho Almeida, que fez aquele found footage, os Jovens Bauman e tal, né? Então, você começa, e ele se passa na época do impeachment do Collor, umas fitas VHS que foram gravadas por uns adolescentes e tal. Então, você começa a ter um outro interesse de discutir a memória, emoldurar um pouco a experiência histórica do Brasil nos filmes, a partir do horror. Assim, isso muda muito. Então, acho que a gente está vivendo uma fase que é riquíssima agora, né? Dessa geração. Até tem alguns caras da velha geração fazendo um filme ou outro. Teve uma adaptação da Volta do Parafuso, que foi feita pelo Walter Lima Jr. Eu não gosto, inclusive, daquela adaptação. Eu tenho problemas, porque Os Inocentes é o melhor filme de fantasma do mundo, então você vai fazer uma outra adaptação, enfim. Né? Mas tem, eventualmente, cineastas mais experientes que fizeram, mas são os mais jovens que estão trazendo as contribuições mais legais. E ainda estão devendo um grande filme de vampiro no Brasil. Acho que essa é o brasileiro adora vampiro, né? São extremamente populares no Brasil as histórias de vampiro. Tá ouvindo, a literatura, né? Adoram, e o cinema ainda está devendo. Então, de repente, quem sabe agora. Também acho, estamos juntos. Já no lado da literatura, eu acho que a grande coisa que sempre existiu pesando sobre os autores, sobre a construção de um terror nacional, é sempre uma necessidade de sermos sérios sobre isso, sabe? Mas tem razões históricas e tudo mais, né? Como quando o Brasil se descobriu na literatura, já estava uma discussão europeia avançada, justamente brigando contra a forma clássica de contar histórias. Então, todo livro tinha que ter um valor imenso, tinha que ter uma denúncia sobre alguma coisa e tal. E o Brasil acabou herdando mais essa necessidade do que se escreve, mesmo que se ficcione, ter um caráter elevado e de dissolver a ilusão do que é uma brincadeira da literatura e tal. Então, o terror sempre tomou muita porrada. É feio dizer, eu sou escritor de terror, olha. Ou então perguntavam para você, mas se você escreveu essa história de terror, o que você quer dizer com isso? Qual é a metáfora por trás do não sei o quê? E tipo, não, só escrevi uma história para divertir aí minhas filhas, meus amigos e tal. Eu escrevi porque eu estava com vontade de escrever sobre esse lobisomem e tal. Não tem Parece que quando você faz a literatura de entretenimento, a literatura comercial, ela é menos valiosa que a literatura de não ficção no Brasil. O que é uma tremenda bobagem, porque o que a gente escreve como... Sou eu, então. Ai, Laura, viu? Ele não pode ficar virado para o outro. E diverte, né? Tanto o terror quanto a fantasia. E você não ter essa obrigação de ter uma discussão séria sobre... Poxa, esse livro precisa transcender. A pessoa que lê vai transcender quando... Fechar as páginas desse livro vai para um outro lugar. Não, o outro lugar é o fantástico. O outro lugar é o maravilhoso. O outro lugar é esse lúdico. E o terror, ainda que possa, e que toda forma de arte, eu não deixo passar barato em nenhum livro meu, de deixar fazer que você, após fechar o livro, você fica com uma moça ali, você fica com um negócio. Mas o que foi isso, né? Mas isso aí é coisas do meu fazer literário, da minha técnica de autor. Eu não confio só na intuição, só no empirismo. Isso é lindo, tal, mas quando você vai viver de escrever e usar esse lugar da literatura comercial, eu não tenho problema nenhum. Pode pendurar em mim quantas etiquetas quiser. O importante é
que eu pago o leite das crianças no fim do mês com que eu escrevo. Como eu disse, sou um penny dreadful, né? Estou lá na frente do Teatro Gran Guignol vendendo todo dia o meu continho ali para as pessoas lerem. Mas o X de todo esse caminho, toda essa coisa, é que os autores brasileiros apanharam muito por serem comerciais, sendo que não há necessidade disso, de ter a alta literatura, baixa literatura. É essa literatura que convida e traz leitor que forma alguém que vai ler para frente Stendhal, Balzac, Victor Hugo. E eu cito esses autores de propósito porque foram todos pagos para escrever também. Todos escreveram literatura de entretenimento também. E hoje são super reconhecidos, como Jane Austen, inclusive, como clássicos da literatura, mas foram só os primeiros a serem contratados para escrever para entreter. E os autores precisavam pagar. Não havia nada mágico no passado, nos nossos ancestrais, que escrevia e se alimentava. Não, era uma relação. Eu preciso vender minhas histórias. Você quer comprar e tal. Só que aí, no Brasil e na América Latina, por muito tempo, teve essa coisa, que feio você escrever para vender, que horrível, você é uma pessoa péssima, você está prostituindo a literatura. Não. E quem fala isso não tem conta para pagar, né? Você está com as contas pagas. Hoje está com as contas pagas, ou não quer vender livro, quer escrever os livros tão difíceis que ninguém vai entender nada. Tal. Eu gosto de escrever livro fácil, e olha que é tricky isso que eu quero dizer. Escrever livro transparente, que pega a pessoa da primeira à última página, uns calhamaços que eu escrevo aí, não é fácil não, tem muita coisa em jogo ali. Só fazer um complemento na fala da Laura e também a do André, dessa nova leva de filmes de terror que a gente tem, brasileiros, muitos deles partem de roteiro original. Acho que se bobear só o do Denison, que partiu de um conto, né, que o Morto Não Fala, que não sei se ainda está em cartaz nos cinemas, mas os dois da Gabriela são roteiro original, apesar do segundo ser, né, ela confirmou isso pra gente aqui no debate, uma grande homenagem ao King, né, quem viu Cemitério Maldito ou leu Cemitério Maldito vai ver muito da história ali na obra dela, né? O próprio filme do Marco Dutra e da Juliana Rojas, As Boas Maneiras, parte um pouco até do nosso folclore, né? Ao trazer a história do lobisomem, né? Eu brinco que ali, na verdade, são dois filmes num só, né? Porque você tem aquela primeira parte que é bem mais, talvez bem mais fantástica, talvez, por conta daquela mãe que está grávida e tal, e que a gente fica imaginando o que pode estar ali. Tem a parte que ela conta como é que ela engravidou, né? Que é bem interessante, que eles misturam ali uma animação que lembra um pouco a mangá, lembra quadrinho e tal. E depois você tem aquela segunda parte, né? Eu diria que seria o segundo capítulo, né? Que é a relação do filho daquela mulher com aquela outra mulher que sabe o segredo, sabe toda a história e que quer, acima de tudo, protegê-lo, né? E não sei se vai ser um spoiler para alguém, desculpa, I'm sorry, mas no final tem uma grande homenagem aos filmes de monstro, uma grande homenagem ao Frankenstein, que é, né, ao filme do Frankenstein, que é o que são as pessoas, né, com tochas na mão, indo atrás do monstro, né, que é o garotinho, que é um lobisomem, né? E eu acho que é importante também esses novos realizadores buscarem, né, esses escritores, seja o André, seja os escritores como o próprio Machado, que tem histórias de terror, como também os jovens escritores que estão surgindo. Dar esse olhar, essa oportunidade para poder trazer essas histórias. E da mesma forma que tem esse pessoal novo que surgiu e que é fã e que está fazendo, você tem o pessoal que já está aí há um tempo realizando e que também está jogando um olhar, né? Eu confesso, não sei se alguém que viu na Mostra Internacional de Cinema, eu estou curioso para ver o Juízo do Andrew Washington, porque eu já sabia que o roteiro da Fernanda era um bom roteiro,
porque uma pessoa que leu esse roteiro comentou que ficou encantado com o roteiro, né? E é um roteiro que não surgiu ontem por causa das boas maneiras, é um roteiro que já estava pronto há um tempo, né? Eu estou super curioso para ver. Tem acho que é Macabro também, né? Acho que é Marcos Prado, né? É Marcos Prado, me corrige, que é o produtor do Tropa de Elite, que eu também estou curioso para poder assistir. E eu acho que a gente tem que produzir mais, né? Eu trabalhei 5 anos num curso de cinema lá no Rio, numa universidade, e tinha essa vontade dos alunos também de contar, né? Eu acho que os curtas-metragens são um ótimo caminho para poder experimentar a narrativa do terror. Acho que no curta-metragem você pode brincar mais, né? Você pode ousar mais e pode ver realmente o que funciona e o que não funciona, né? Para depois, quando você partir para o longa, você de repente apenas melhorar aquilo que você já fez no curta-metragem, né? Então, assim, se tiverem jovens realizadores aí, não deixem de ler os escritores brasileiros de terror, né? Para de repente se inspirar ou até mesmo adaptar essas obras para a gente, né? Para a gente ter esse material tanto no cinema, quanto na TV, quanto em qualquer outra plataforma. Eu só vou fazer um parênteses aqui, eu acho que é interessante, é curioso desse assunto que a gente está discutindo, da adaptação, que um escritor brasileiro muito prolífico, que é o Rubens Francisco Luchetti, né, que trabalhou com Pulp Fiction quase a vida toda, né, trabalhou, por exemplo, para a coleção Vagalume e tal. Ele foi roteirista do Mojica, né, do Zé do Caixão, e também do Ivan Cardoso, que são os principais nomes do horror brasileiro até os anos 80. E hoje, ontem eu estava lendo, ele está no meu Facebook, ele teve muitas rusgas com... ele era roteirista de quadrinho também, e ele foi parceiro do Mojica. Ele não criou o Zé do Caixão, ele entrou depois do Zé do Caixão surgir. O Zé do Caixão é uma criação original do Mojica. Mas ele fez muitos roteiros com o Mojica, depois com o Ivan, e hoje ele diz que se recusa a dar entrevista sobre isso. Se vocês vierem me entrevistar, eu não vou responder sobre cinema, eu só quero falar da minha literatura. Ele se ressentiu muito, digamos, de más adaptações e de pouco reconhecimento da participação dele. Então, acho que essa é uma experiência que ainda está para ser pensada pelos acadêmicos. Eu sei que deve ter escritores, cineastas, mas se tem aqui também pesquisadores acadêmicos, acho que essa é uma boa questão para enfrentar, né? Porque os dois grandes criadores foram caras que procuraram o escritor, mas não deram conta, quer dizer, essa relação não funcionou. E a gente estava falando da Volta do Parafuso, eu ia comentar que o Walter Hugo Cury, que é um diretor brasileiro, ele fez 2 filmes de terror. E um deles, que é O Anjo da Noite, que ele fez em 74, ele também é uma adaptação da Volta do Parafuso, né? Uma adaptação mais livre, contemporânea e tal, mas eu acho melhor que a do Walter Lima Jr. Assim. Acho que ele entendeu melhor a fonte, né? Mas essa acho que é uma questão, né? E aí, para você que faz roteiro também, aí eu que pergunto, como que é isso, assim, de quando alguém adapta uma coisa que você escreveu e você diz, cara, não era por aí. Não era isso. Isso é complicado também, né? São 2 autorias. Mas como eu trabalho bastante tempo como roteirista, tive uma passagem de 4 anos pela Rede Globo, trabalhei com projetos já para essa nova fase de streaming e tal, e sou simplesmente um fanático por audiovisual, e descobri falhando, né? Em 2010 eu lancei O Turno da Noite, uma adaptação minha de um episódio piloto que seria uma série para TV a cabo na época, em 2010. Está lá no YouTube, quem quiser assistir. O Turno da Noite, André Bianco. E foi uma produção de fundo de quintal, eu fiz. A minha esposa foi a produtora executiva, amigos vieram, leitores se juntaram para participar, de fazer extras, figuração e tal. E eu achava que aquilo ia arrebentar, né? Tipo assim, se a TV não comprar, mas vai ter pelo menos
mais de 1 milhão de views em uma semana, alguém vai achar incrível. Nada. E a produção tá linda. Você vê por conta do fenômeno do digital, das câmeras mais baratas, das possibilidades de efeitos visuais também mais baratos e tal. Tá interessantíssimo. Você assiste lá o Turno da Noite, tá incrível. Aí eu descobri que a fotografia é linda, a direção de arte tá linda, os atores são maravilhosos, a direção tá regular, eu que dirigi. Agora, o roteiro, bicho, tava uma droga. E eu escrevi o roteiro. Do meu filhote, o turno da Noite. Eu adaptei mal aquilo. Mas tem uma coisa no meio desse lugar aí. Que a gente fala, adaptar. Você precisa adaptar. O seu livro nasce como prosa, não tem jeito. Ele vai ter que passar por um filtro, para caber no tempo de tela, depende do tempo, que tempo será esse, e outra precisa ir para dramaturgia. Aí eu me tornei um apaixonado por dramaturgia. E comecei a ler teóricos, comecei a estudar, comecei a fazer cursos de dramaturgo e tal. Porque aí é que é a volta do parafuso do escritor. Quando você começa a entender o que faz o agon, o que faz um personagem funcionar tão bem numa imitação que é o audiovisual, faz toda a diferença, né? E foi quebrando a cara que eu cheguei e comecei a entender. As coisas são muito diferentes. Quando você trabalha com prosa, está escrevendo o seu livro, é você, o seu livro. Tinha aqui as Crônicas do Fim do Mundo, da Rita, fanzaça, trouxe aqui. Olha o tamanho dessa criança. Sou eu, minha imaginação, e escrevendo. Ó. E temos aqui o Cavalariano em frente ao prédio do Banespa. Estamos aqui, estamos do lado, na vizinhança. Quando o mundo acaba, tal. E aí, como é que é? Metade do mundo adormeceu, não tá catatônico, a outra metade está aí lidando com o desaparecimento. Obrigado, Rita. Desapareceu a telefonia, os sinais de telecomunicações, não tem internet. Você quer saber o que está acontecendo na rua de cima, tem que ir andando até lá o outro quarteirão. E essas pessoas não estão mortas. Essa metade, pensa, só a grande São Paulo, 10 milhões de habitantes. Tem 5 milhões de pessoas que dormiram de um dia para o outro. Os outros 5 milhões estão ali. Meu Deus, e não tem telefone, não tem celular, não tem TV, não tem rádio. O que está acontecendo? Não sei. E 3 dias depois, essa metade, esses outros 5 milhões vão se dividir de novo entre humanos e vampiros. E eu faço, nesse aqui, um êxodo, uma evacuação do Hospital das Clínicas, com tantos cavalarianos, com tantos ônibus, tantos carros, eles vão... O que vier na minha cabeça está lindo, vai. Vamos passar isso aqui para audiovisual agora. A primeira coisa, senta toda a equipe da produtora. Aí vem a pessoa chata, que é produtor executivo, produtora que manda no dinheiro, fala, então, não podia evacuar uma UPA? Em vez de... Precisa ser o Hospital das Clínicas. Aí vem o diretor de efeitos visuais. André, mas esse prédio do Banespa pegando fogo. Cara, você quer me matar e tal. Tipo, vem todo mundo. E aí, quando você vai escrever o roteiro, aí é uma sala de roteiristas também. Né? Se isso for uma série. É uma sala de roteiristas. Tipo, mas, nós vamos fazer o quê? Vai começar naquele momento em que, no livro, é o cara no carro voltando do interior de São Paulo e para o rádio? Ou nós vamos começar já na hora que o policial decidiu que vai evacuar, o Cássio decidiu que vai evacuar o Hospital das Clínicas? Aí começam as decisões de dramaturgo e de equipe. Aí é um negócio muito doido. Aí não sou mais só eu. O combate final é o policial de cavalaria numa locomotiva contra uma vampira num trem a diesel vindo. Aí a produtora executiva bate, então... Mas se ele viesse no skate, assim, não dá para prever, porque o significado do choque é o mesmo, né? Mas não pode ser um skate e uma bicicleta, mas muito rápido, assim. Então...
A adaptação pesa nesse sentido. Você tem que, além de ainda conhecer a arte de contar a história, tem que atender um monte de gente, bicho. Tem que atender um monte de pedidos. A arte já não é mais solitária, é coletivo e é muito bom também. Bom, vamos abrir para o público, É isso então. que eu ia falar. Se já que é coletivo, vamos deixar o pessoal perguntar Pessoal, também. quem quiser fazer pergunta, a gente vai pedir só para levantar a mão para o Gabriel levar o microfone para vocês. Aí pode se apresentar e não deixe de falar no microfone, porque a gente está fazendo o registro para poder entregar aqui para o CCBB depois. Uma pergunta para o André. Aliás, primeiramente, quero agradecer o trabalho de todos. Assim, foi maravilhoso essa oportunidade. O seu nome? Nailton. Com relação a esse livro que você mostrou, porque eu havia lido a trilogia, o Bento, o Vampiro, a Noia, e eu, obviamente, assisti a Noia. Como que foi isso todo? Como iniciou? Esse você fez antes ou após Bento, Vampiro Rei 1, Vampiro Rei 2? Esse É só curiosidade. foi antes. E até muito estimulado por uma outra plataforma, né? Isso em 2009. Existia o Play Center ainda, gente. Quem é de São Paulo que sabe quanto dói falar que não tem mais Play Center. E tinha... É a mesma coisa. Tinha as Noites do Terror. Em 2009, eles fizeram as Noites do Terror baseado no livro Bento e tal, mas eles contavam como começou e perguntavam, e como foi e tal? Eu falei, é assim, é assado. E eu fiquei mexendo tanto com esse lugar da minha obra, olha só que legal, que o fato deles terem adaptado me despertou para contar.